Will Smith deu um tapa em Chris Rock ao vivo diante de milhões de pessoas, mas o que ninguém viu naquela noite foram os rostos de seus filhos. Jaden, paralisado na cadeira, com as mãos apertando os braços do assento até os nós dos dedos ficarem brancos. Willow com as mãos tremendo sobre o celular enquanto as notificações explodiam sem parar. Trey, o filho esquecido, assistindo de sua casa a quilômetros de distância, sentindo mais uma vez aquele vazio familiar que conhece desde os 2 anos de idade. Aquele tapa não foi apenas contra Chris Rock. Foi o colapso público de uma família que vinha se desmoronando em silêncio havia décadas. Esta é a história que Hollywood não quer que você conheça. Conversas privadas que nunca deveriam ter vindo à tona. Uma carta devastadora que Trey escreveu, mas nunca enviou. Um diário íntimo que foi violado, destruindo-as a confiança para sempre. Fica até o último segundo, porque o que vem agora vai mudar completamente a forma como você enxerga essa família. Voltemos a 1992. Trey Smith tem apenas 2 anos, quando seu mundo se parte em dois. Ele está sentado no chão de uma sala vazia, cercado por caixas de mudança. Sua mãe, Sherry Zampino, chora na cozinha enquanto embala pratos com as mãos tremendo. Do lado de fora, um caminhão de mudança espera com o motor ligado. Will Smith acabara de conhecer Jada Pinkett no set de Um Maluco no Pedaço. A química foi instantânea, magnética. Jada tinha 21 anos, era linda, ambiciosa e intensa. Os papéis do divórcio foram assinados em janeiro de 1995. Existe uma foto daquele dia que poucos já viram. Sherry segura Trey nos braços em frente ao tribunal. Ele tem 3 anos e olha diretamente para a câmera com olhos grandes e confusos, procurando algo que claramente não está ali. Will não aparece na foto. Ele enviou seus advogados para assinarem por ele. Todas as noites, antes de dormir, Trey perguntava: quando o tio papai vem? Como explicar para uma criança de 3 anos que o pai está construindo uma nova família, que em breve haverá outras crianças ocupando o espaço que deveria ser só dele? Will se casou com Jada em 31 de dezembro de 1997. Um casamento privado e íntimo. Roupas elegantes, champanhe caro, sorrisos radiantes perfeitos para as câmeras. Mas há algo profundamente perturbador nas fotos oficiais. Trey não aparece em nenhuma das fotos importantes. Ele tinha 5 anos, era o único filho de Will naquele momento e não foi convidado para o casamento do próprio pai. Anos depois, Jada explicaria isso com uma naturalidade assustadora. Era uma cerimônia íntima, só para nós dois. Mas Trey era uma criança de 5 anos que aprendeu naquele dia uma lição brutal. Na nova família perfeita do papai, ele não era importante o suficiente. Os fins de semana com Will eram estranhos e tensos. Trey chegava a uma mansão gigantesca onde tudo brilhava em opulência. Jada o cumprimentava com educação, mas nunca com o calor verdadeiro de uma figura materna que realmente se importa. Oi, Trey, tudo bem? Como vai a escola? Palavras corretas, zero calor humano. E o pior, durante anos, Trey chamava a madrasta de Senhora Jada, como se ela fosse a diretora da escola. Então Jaden nasceu em 8 de julho e depois o Willow, em 31 de outubro de 2000. Duas crianças novas, brilhantes e adoradas, vivendo em tempo integral com o pai, tomando café da manhã com ele todas as manhãs, conhecendo suas rotinas, suas piadas privadas, seus silêncios confortáveis. Trey, aos 8 anos, visitava aquela casa apenas nos fins de semana e era praticamente um fantasma. Jaden ganhava o brinquedo tecnológico mais novo. Willow concentrava toda a atenção e Trey sorria educadamente do canto do sofá. Mas crianças de 8 anos não deveriam ter que entender nada disso. Há um detalhe de 2003 que vai partir seu coração. Quando Trey tinha 11 anos, fez um desenho na escola. A professora pediu que desenhassem sua família fazendo algo que gostavam juntos. Trey desenhou 3 pessoas. Ele mesmo, sua mãe Sherry sorrindo, e um espaço vazio onde claramente deveria estar o pai. Mas ele não deixou totalmente em branco. Ele desenhou uma sombra, uma silhueta escura e borrada como um fantasma. Quando a presa professora perguntou quem era aquela figura, Trey respondeu: é meu pai,
mas não sei desenhá-lo direito porque quase não o vejo de verdade. Esse desenho ainda existe. Sherry o guardou em uma caixa de sapatos. Nunca mostrou a Will. Em 2008, Trey tinha 16 anos, a idade em que você mais precisa do seu pai. Will estava na Austrália filmando. Jaden o acompanhava, vivendo a de aventura de pai e filho. Trey estava em Los Angeles, pegando ônibus urbano, dolorosamente invisível para seu pai famoso. Um dia, Trey publicou algo breve no Facebook. Às vezes, ser o filho esquecido dói mais do que simplesmente não ter pai. Ele apagou 10 minutos depois, mas alguém fez uma captura. Mas há mais. Algo que quase ninguém sabe. Existe uma gravação de áudio de uma conversa entre Trey e sua mãe de 2011. Foi gravada por acidente. A gravação dura 23 minutos, nunca foi publicada. Nessa gravação dilacerante, Trey chora. Um jovem de 19 anos soluçando como uma criança pequena. E ele diz algo devastador para a mãe. Mãe, eu fui à Casa Grande para o aniversário da Willow. Tinha umas 50 pessoas, fotógrafos profissionais. E quando eu cheguei, o papai me abraçou forte na frente de todas as câmeras. Mas quando as câmeras desligaram, ele simplesmente se afastou de mim como se eu fosse um estranho. Ele nem perguntou como eu estava de verdade. Eu fiquei ali parado como um idiota, esperando que ele me visse. Mas ele nunca viu, mãe. Ele nunca vê. Guarda essa gravação. Vamos voltar a ela. Avancemos para 2013. Trey tem 21 anos. É Dia dos Pais. O Instagram está cheio de fotos emocionantes, mas Trey publica algo diferente. Uma foto dele completamente sozinho, com uma legenda que é como uma facada. Feliz Dia dos Pais para todos os pais que realmente estão presentes na vida de seus filhos. A palavra presentes foi um golpe direto no coração. O mundo entendeu imediatamente. As redes sociais explodiram. Trey Smith acabara de destruir Will Smith publicamente. 3 semanas depois, Will publicou um vídeo chorando. Cometi erros terríveis como pai. Trey é meu primogênito e eu falhei completamente com ele. Eu o deixei para trás enquanto construía minha carreira. E não há desculpa para isso. O vídeo se tornou viral, mas havia algo performático naquele choro perfeitamente enquadrado. Will Smith sabe fazer grandes gestos públicos que comovem multidões. O que ele nunca soube foi estar presente nos momentos pequenos e entediantes. Trey respondeu publicamente com elegância. Eu amo meu pai. Todos cometemos erros. Estamos nos curando juntos. Palavras perfeitas para as câmeras. Mas quem conhecia Trey dizia com a verdade. Por dentro, ele ainda estava destruído. Mas aqui está o que ninguém nunca te contou. Existe uma carta manuscrita que Trey escreveu em 2014. Uma carta endereçada a Will que nunca foi enviada. Ele a escreveu à mão, com uma caneta azul barata em papel branco comum. Um amigo próximo revelou trechos devastadores. Pai, eu tenho 22 anos e ainda não sei realmente quem você é como pessoa. Eu sei quem você é para o mundo inteiro, mas não sei o que te faz rir quando não há câmeras. Não sei como você cheira de manhã. Não sei o que você come no café da manhã. Não sei se você ronca. Não sei nada de você que realmente importe para um filho. Quando completei 16 anos, esperei sua ligação o dia inteiro. Ela chegou às 23h47. Você disse feliz aniversário, filho, com a voz apressada e desligou em menos de 2 minutos. Jaden fez 16 anos alguns meses depois. Eu vi todas as fotos. A festa gigante, os presentes. Você no centro abraçando ele, chorando de orgulho. Porque ele merecia todo o meu tempo. Te perdoar foi a coisa mais difícil que já fiz. Porque te perdoar significa aceitar que nunca terei o pai que eu precisava. Significa enterrar o pai perfeito que eu imaginava quando tinha 5 anos e desenhava sua sombra. Significa seguir em frente carregando um vazio permanente que tem exatamente a sua forma e o seu tamanho. Trey nunca enviou essa carta. Ele a guardou em uma gaveta. Ela ainda está lá, amarelada, manchada por lágrimas secas. Se essa história está te impactando, se inscreve, porque o que vem a seguir sobre Jaden e Willow é ainda mais perturbador. Seja sempre interessante,
Seja sempre memorável. Essa era a regra. Uma criança de 12 anos recebendo coaching empresarial como se fosse um CEO. Então veio o Twitter. Aos 14 anos, Jaden começou a publicar pensamentos filosóficos abstratos, frases que viralizaram, mas não pelos motivos que ele esperava. Como os espelhos podem ser reais se nossos olhos não são reais? A internet explodiu. Memes cruéis, zombarias implacáveis. Durante meses, Jaden se tornou a piada favorita do Twitter. E ninguém parou para pensar. Este é um garoto de 14 anos. Um garoto que cresceu completamente isolado, sem qualquer referência de como o mundo real funciona, sem amigos que lhe dissessem: "Cara, isso não faz sentido." Jaden foi criado por pais que celebravam cada palavra como profundidade filosófica, que o convenceram de que ele era especial, mais inteligente que os outros. E quando o mundo mostrou brutalmente que não era bem assim, Jaden não tinha ferramentas para lidar com essa rejeição em massa. Então ele se refugiou na moda extrema. Começou a usar saias longas em público, roupas femininas. E Will e Jada celebraram isso. Estamos orgulhosos de que Jaden desafia as normas de gênero. Mas pensa bem, aquilo era realmente o eu autêntico dele ou apenas mais um papel? O artista incompreendido. O rebelde que desafia o sistema. Porque Jaden nunca aprendeu a ser simplesmente Jaden. Então veio o colapso físico de 2018. As fotos são genuinamente perturbadoras. Jaden, aos 20 anos, completamente irreconhecível. Maçãs do rosto exageradamente marcadas, bochechas fundas, olhar vazio em um rosto magro demais. Parecia que ele estava morrendo lentamente diante das câmeras. Will e Jada reagiram publicamente no Red Table Talk, admitindo que estavam profundamente preocupados com a dieta vegana extrema de Jaden e com suas graves deficiências nutricionais. Mas até essa confissão foi performática. Foi feita diante das câmeras, no próprio programa, como conteúdo viral. E ninguém fez a pergunta óbvia: por que um jovem com acesso a todos os recursos estava se deixando morrer de fome? A resposta é simples: controle desesperado. Quando você sente que não tem controle sobre nada na sua vida, controlar a comida se torna a única coisa que realmente é sua, mesmo que isso esteja te matando. Jaden, criado em uma família onde nunca teve poder real sobre a própria vida, encontrou poder em recusar comida, em se tornar menor, em desaparecer aos poucos. Ele eventualmente recuperou peso, mas a pergunta permanece: quem é Jaden Smith de verdade? Existe um Jaden autêntico por baixo de todas essas camadas? Ele mesmo parece não saber. Em entrevistas recentes, Jaden diz: "Foi único, foi uma bênção." Mas sua linguagem corporal conta outra história. Ele se mexe inquieto, evita contato visual, sorri rápido demais como se estivesse atuando até ali. Agora se pergunta: que parte da sua própria vida você vive para os outros? Quando foi a última vez que você fez algo só porque você queria? Mas antes de continuar, preciso te contar sobre o diário. Quando Jaden tinha 13 anos, em 2011, Will lhe deu um diário, um caderno lindo de couro italiano, com as iniciais JCS gravadas em ouro. "Para você escrever todos os seus pensamentos mais profundos", disse Will com orgulho. A intenção era boa, e Jaden ficou genuinamente animado. Finalmente ele tinha um espaço privado, um lugar onde poderia ser honesto sem consequências. Ele usou esse diário religiosamente por meses. Escreveu sobre seus medos mais profundos, sobre se sentir insuficiente, sobre a pressão de ser o filho de Will Smith, sobre as zombarias na internet, página após página de um adolescente tentando se entender. Um dia, em 2012, Jaden esqueceu o diário na sala. Ele o deixou em cima do sofá. Precisou sair às pressas. O diário ficou ali, exposto, vulnerável. Jada o encontrou naquela tarde. Viu o caderno, reconheceu as iniciais e sentiu curiosidade. Toda mãe sente curiosidade sobre o filho adolescente. Mas a maioria das mães que realmente respeitam seus filhos resiste a essa tentação. Jada não resistiu nem por um segundo. Ela abriu o diário deliberadamente e leu página por página. Cada segredo vulnerável, cada medo exposto. Naquela noite, durante o jantar, Jada fez um comentário casual. "Jaden,
Você ainda se preocupa tanto com o que as pessoas pensam dos seus tweets? Jaden congelou imediatamente. Ele nunca tinha falado dessa preocupação com a mãe. Só tinha escrito no diário. Seus olhos se arregalaram com uma compreensão horrível. Ele olhou para Jada e soube exatamente o que ela tinha feito. Você leu meu diário? Perguntou com a voz tremendo. Jada não negou. Você é meu filho. Não deveria ter segredos comigo. Família se baseia em transparência radical. Mas transparência precisa ser voluntária. Transparência forçada não é transparência. É violação. Will estava sentado ali, testemunha silenciosa. Não disse nada em defesa do filho, porque o Will nunca confronta Jada. Jaden se levantou da mesa sem dizer uma palavra. Subiu para o quarto e nunca mais escreveu naquele diário. As páginas seguintes ficaram completamente em branco, vazias. Esse diário ainda está guardado em algum lugar do quarto de Jaden até hoje. Um monumento à traição. Um lembrete de que na família Smith nada é privado. Tudo pode e será usado. E essa violação explica tudo sobre o comportamento de Jaden. Explica por que seus posts são tão enigmáticos. Por que ele nunca é honesto em entrevistas. Explica por que ele construiu camadas de personagens protetores. Porque ele aprendeu que vulnerabilidade real te deixa vulnerável a ser ferido. E na família dele, vulnerabilidade é explorada. 31 de outubro de 2000. Halloween. Willow Camille Rain Smith nasce em Los Angeles, o bebê perfeito, a princesa adorada. Mas Willow não seria uma princesa tradicional. Ela seria outro experimento, outra oportunidade para Will e Jada provarem que sua filosofia funcionava. Willow não teve uma infância normal. Aos 3 anos, já estava em sets de filmagem. Aos 5 já não brincava com bonecas comuns. Aos 7 já não sonhava em ser bailarina. Seus sonhos estavam sendo reescritos pelos sonhos dos pais famosos. Então, aos 9 anos, aconteceu o imperdoável Whip My Hair, uma música criada para transformar uma menina de 9 anos em uma superestrela global instantânea. A canção explodiu. Apresentações em programas de horário nobre, entrevistas em que Willow, com sua voz infantil, precisava falar como uma profissional adulta. Ela tinha 9 anos, não deveria estar lidando com fama. Deveria estar aprendendo a andar de bicicleta, brincando com amigos, cometendo erros sem o mundo inteiro julgando. A turnê promocional foi brutal. Cidade após cidade, ensaios intermináveis, maquiadores acordando-a às 5 da manhã, coreógrafos gritando, de novo, até as pernas dela tremerem de exaustão. E Willow sorria, porque papai e mamãe tinham investido tanto, porque você não decepciona Will Smith. Mas algo se quebrava violentamente por dentro. Aquela sensação de estar presa em uma vida que você não escolheu, de ser um produto, não uma pessoa. As noites eram as piores. Depois dos shows, Willow ficava sozinha em quartos de hotel idênticos. Anos depois, ela descreveria essas noites. Eu sentava na cama e olhava meu reflexo no espelho do banheiro e não reconhecia a menina que me encarava. Ela tinha meu rosto, meus olhos, meu cabelo, mas não era eu. Era alguém que meus pais tinham criado. Então, aos 10 anos, Willow tomou uma decisão radical. Raspou a cabeça completamente sem avisar ninguém. Pegou uma máquina e removeu sistematicamente cada cacho que a havia tornado famosa. Cada mecha fotografada, admirada, monetizada. O som da máquina deve ter sido ensurdecedor. Mecha após mecha caindo no chão. Uma criança de 10 anos destruindo a imagem construída para ela. Um grito silencioso que ninguém quis ouvir. As fotos são dilacerantes. Uma menina de cabeça raspada, olhos desafiadores mas vazios, mandíbula cerrada e algo que grita: "Eu não aguento mais." Jada encontrou Willow assim. Sua reação não foi preocupação materna. Foi pânico empresarial. "O que você fez? Você tem ideia de quantas apresentações temos marcadas? Como vamos explicar isso para os patrocinadores?" Willow não respondeu. Apenas olhou para a mãe com aqueles olhos enormes. E naquele silêncio havia uma mensagem clara. "Não me importo com sua turnê. Este corpo é meu." Anos depois, Willow explicaria. "Eu sentia que não tinha controle sobre nada na minha vida.
Cada decisão era tomada por outras pessoas. Para onde ir, o que cantar, o que vestir. Raspar a cabeça foi a única forma de recuperar um pouco de poder. Foi puro desespero. Jada chorava enquanto Willow falava, mas até essas lágrimas pareciam calculadas, porque estavam em câmera, porque era conteúdo viral para o Red Table Talk. Will e Jada cancelaram a turnê. Houve um comunicado sobre apoiar a autonomia criativa de Willow, mas não houve um pedido de desculpas real. Não houve um "erramos com nossa filha de 9 anos". E o dano já estava feito. Porque quando você tem 10 anos e seu único ato de autonomia é se destruir simbolicamente, você aprende algo terrível, que só machucando a si mesma você será ouvida. E essa lição não desaparece. As cicatrizes nos braços de Willow são reais. Pequenas linhas brancas que ela tenta esconder com pulseiras, na parte interna do antebraço esquerdo. Marcas paralelas. Um testemunho permanente de uma criança que não encontrou outra saída. Will não estava presente naquela gravação. Depois, publicou uma mensagem no Instagram falando sobre amor incondicional e orgulho, mas nunca sentou diante de uma câmera para dizer: "Eu falhei, empurrei minha filha de 9 anos para a fama e a destruí." Porque reconhecer isso significaria admitir que sua filosofia de criação foi um desastre. E Will Smith não admite desastres. O que Willow descreveu é clássico de trauma infantil. Quando sua infância é roubada, quando você é forçada a crescer rápido demais, o corpo se torna o último espaço verdadeiramente privado. Machucar a si mesma vira uma forma distorcida de reivindicar posse sobre quem você é. Em 2021, Willow lançou um álbum chamado Lately I Feel Everything. As letras são brutalmente honestas. Uma música contém este verso devastador: "Eu não posso ser o que você quer que eu seja. Estou quebrada demais para ser o seu sonho. Passei anos fingindo ser alguém, mas não sei quem eu deveria ser." Uma jovem de 21 anos admitindo que não sabe quem é, que toda a sua personalidade foi uma atuação, que por baixo do personagem ela nem tem certeza se existe alguém real. E toda essa fratura familiar, toda essa dor acumulada ao longo de décadas, estava prestes a explodir da forma mais pública e humilhante possível. E quando isso aconteceu, o mundo inteiro finalmente viu as rachaduras que essa família escondia havia anos. Para entender o tapa do Oscar, é preciso conhecer o segredo que explica tudo. Will e Jada viviam há anos em um casamento morto. Não dormiam juntos desde 2016. Moravam em casas separadas, mas mantinham a fachada, porque se divorciar significaria admitir fracasso. Então surgiu August, um jovem cantor e amigo de Jaden. Jada, aos 42 anos, iniciou um relacionamento com ele. August tinha 23. Em 2020, August falou publicamente. Will e Jada então organizaram aquele infame episódio do Red Table Talk. Jada, com Will destruído ao seu lado, chamou o relacionamento de entanglement. Will tentou rir, mas seu rosto contava outra história. Olhos vazios. O rosto de um homem humilhado em público. Para Jaden e Willow, essa revelação foi uma bomba nuclear. August era alguém próximo, e a mãe havia traído essa confiança-lhe da forma mais grotesca possível. Existe uma terceira gravação, captada em 2020 durante a pandemia. Um funcionário estava gravando um áudio e esqueceu de desligar quando Will e Jada começaram a conversar. O celular registrou fragmentos. Jada. Willow perguntou se podia tirar um ano sabático, só descansar. Will. Pra quê? Pra fazer o quê? Jada. Nada, só ser. Ela disse que está cansada. Will. Ela tem 20 anos, não pode estar cansada. Silêncio. Jada. Talvez a gente tenha pressionado demais. Will. Nós os preparamos, eles estão em terapia, estão bem. Jada. E o Trey? Silêncio longo. Will. Trey fez a escolha dele. Escolheu ser normal. Como se ser normal fosse um fracasso. Essa frase revela tudo sobre como Will enxerga seus filhos, como extensões do seu ego, como projetos que precisam validar sua grandeza. E Trey, ao escolher uma vida tranquila, teria falhado nessa missão. 27 de março de 2022. A noite do Oscar. Chris Rock sobe ao palco e faz uma piada sobre Jada.
G.I. Jane 2. Mal posso esperar. Uma referência à cabeça raspada dela. Jada sofre de alopecia. A piada é cruel, desnecessária. Will ri no início. Depois olha para Jada. Vê o rosto dela, aquela expressão de humilhação. E algo dentro dele se quebra. Ele se levanta. Caminha até o palco diante de milhões de pessoas. O som do tapa ecoa. Chris Rock atordoado. Uau! Will Smith acabou de me dar um tapa. Will volta para o lugar gritando. Tira o nome da minha esposa da sua boca. O silêncio é absoluto. Aquele tapa não foi defesa de honra. Foi desespero. Um homem tentando provar que ainda importava, que ainda podia proteger, que ainda tinha poder. Porque em privado, Will já havia perdido completamente o controle. Seu casamento era uma mentira. Seus filhos estavam destruídos. Trey o havia rejeitado emocionalmente. Jaden estava perdido. Willow estava quebrada. E Jada o havia humilhado com August. 30 minutos depois, Will ganhou o Oscar. Subiu ao palco chorando, fez um discurso sobre proteger a família e ser um instrumento do amor. Mas não era amor. Era ego ferido. Era o colapso de um homem cuja fachada tinha finalmente desmoronado. E seus filhos assistiam de seus lugares, sentindo vergonha, tristeza e algo próximo da compreensão. Porque eles conheciam aquela pressão. Eles tinham vivido sob aquele peso impossível. Em 2023, Jada lançou um livro. Revelou que ela e Will estavam separados desde 2016. 7 anos mentindo para o público. 7 anos fingindo que um casamento morto estava vivo. Will descobriu ao mesmo tempo que todo mundo. Não houve conversa prévia. Jada simplesmente publicou os segredos por benefício comercial. Jaden reagiu dizendo: famílias são complicadas. Willow não disse nada, mas em 2024 cancelou uma participação no Red Table Talk. Simplesmente não apareceu. Ela impôs um limite. Voltemos ao diário de Jaden. Nas últimas páginas, há uma entrada de maio de 2012. Às vezes, sinto que toda a minha família está atuando como personagens em uma peça que nunca acaba. Papai atua como o pai perfeito. Mamãe atua como a mãe iluminada. Eu atuo como o filho especial. E o Trey não atua mais. Por isso papai não sabe o que fazer com ele. Às vezes me pergunto o que aconteceria se todos parássemos de atuar. Será que nos reconheceríamos? Essa entrada explica tudo. Hoje, Jaden tem 27 anos. Fala sobre terapia, sobre limites, mas ainda está perdido. Willow tem 24. Ela disse: passei anos tentando ser quem meus pais queriam que eu fosse e, quando me rebelei, percebi que nem sabia quem eu era. Trey tem 33 anos. Vive uma vida discreta, longe dos holofotes. Quebrar ciclos é o verdadeiro trabalho. Basta estar presente. Will tem 56 anos. Confessou que seu maior medo era ser esquecido. E ainda assim, esqueceu seus filhos. Jada tem 53. Continua falando de cura, mas há algo vazio em suas palavras. Então, Will e Jada realmente amam seus filhos? Sim, mas da maneira errada. Will os ama como troféus, como validações de sua grandeza, não como crianças que precisam de amor incondicional, sem expectativas. Jada os ama como conceitos, como extensões de suas teorias sobre uma criação revolucionária, mas não com limites protetores, privacidade respeitada e um espaço emocional seguro. E esse tipo de amor condicional causa danos profundos, porque destrói a capacidade de uma criança se sentir suficiente apenas por existir. Essa não é apenas a história dos filhos de Will Smith. É a história de milhares de famílias em que pais destroem os filhos com expectativas impossíveis. Os filhos de Will Smith tiveram tudo. Todas as vantagens materiais, todos os recursos. Mas não tiveram a única coisa de que realmente precisavam. Pais que os amassem por existir, não por alcançar. Eles não precisavam de uma mansão. Precisavam de um lar. Não precisavam de fama. Precisavam de família. Não precisavam de liberdade total. Precisavam de limites seguros. E isso foi exatamente o que nunca receberam. Os filhos de Will Smith são sobreviventes. Sobreviventes de pais que os amaram da maneira errada.
sobreviventes de expectativas impossíveis. Will Smith conquistou o mundo, ganhou todos os prêmios, acumulou toda a riqueza, mas falhou como pai. Não por maldade, mas por ego. E seus filhos pagarão esse preço pelo resto de suas vidas, trabalhando em terapia para desfazer danos que nunca deveriam ter existido, tentando descobrir quem são, quebrando ciclos. Essa é a verdadeira tragédia. Não o tapa, não o escândalo, não os tweets estranhos. A verdadeira tragédia são três crianças que mereciam ser amadas simplesmente por existir, mas só foram amadas quando performavam. Três crianças que precisavam de pais presentes, mas só tiveram pais famosos. Essa história te impactou? Deixa o like e se inscreve. Comenta. Você conhece alguém que cresceu sob uma pressão parecida? Já sentiu que precisava conquistar algo para ser amado? Que outras famílias famosas estão escondendo tragédias semelhantes? A resposta te espera no próximo.